paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês, meditar na palavra do Senhor. E dessa vez no livro de 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós serei por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora o versículo 16, que diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esse trecho que nós acabamos de ler, em 1 Samuel 17, a Bíblia nos traz a batalha, a história de Davi e Golias, uma história muito conhecida, uma batalha emblemática, que acontece na Bíblia, a luta entre um gigante, um homem forte, um homem temível, um homem já acostumado em batalhas, e entre um menino, com uma aparência frágil, que não tinha experiência de guerra. E a gente conhece muito bem essa história e a gente sabe o resultado dessa história. Mas esse trecho especificamente que eu acabei de ler mostra as afrontas que Golias lançava ao povo de Israel, Ele afrontava, ele insultava e ele clamava para que viesse um desafiá-lo, para que levantasse uma pessoa, para que se levantasse um oponente, para que pudessem duelar, para que pudessem batalhar um contra o outro. E aquele que perdesse, um seria servo do outro, um povo seria servo do outro. E o versículo 16 que nós lemos fala que Golias ia de manhã e noite, durante 40 dias, de manhã e de noite, Golias chegava e insultava o povo e afrontava o povo e pedia, e clamava para que viesse um, desafiava para que viesse um, para que batalhasse, para que lutasse com ele. E o que me parece, lendo essa história, pensando nessa história, o que me parece é que o povo de Israel, durante 40 dias, de tanto ouvir aquelas afrontas, de tanto ser desafiado, de tanto ser insultado, o povo de Israel começou a se acostumar com aquela história. A voz do gigante, embora lhe causasse temor e pavor, não era mais algo tão estranho, não era para eles algo tão mais extraordinário, tão surreal. Eles passaram a se acostumar com aquelas afrontas, porque dia e noite, manhã e noite, durante 40 dias, Golias ia lá e afrontava e desafiava, e parece que eles começaram a se acostumar com aquela situação, se acostumar com a voz do inimigo, se acostumar com aquele problema, com aquela situação, se acostumar em viver a rotina deles. Eles passaram a se adaptar a ouvir a voz do inimigo, a ouvir as afrontas do inimigo, a ouvir os insultos do inimigo, e além de se acostumar, parece que eles começaram a acreditar, porque quando escuta-se muito, quando dá muito ouvidos à voz do inimigo, a gente acaba acreditando nas mentiras que o inimigo diz, nas afrontas que o inimigo diz, e provavelmente eles começaram a se ver como derrotados, começaram a se ver como humilhados, e começaram a acreditar que eles realmente nunca conseguiriam vencer aquele gigante, que realmente não existia ninguém ali no povo capaz de enfrentar Golias, capaz de matar Golias, e eles começaram a absorver aquelas afrontas e começaram a acreditar naquela mentira que dia e noite o inimigo vinha e lançava sobre eles. E eu quero trazer para a nossa meditação, para a nossa realidade hoje, que às vezes nós também
vivemos dessa forma, né? Podemos passar por situações parecidas com essa, onde o inimigo vem, afronta e a gente acaba acreditando nas mentiras do inimigo e ele acaba criando situações ou lutas ou problemas que a gente está atravessando, que a gente acaba se acostumando com aquilo, a gente acaba achando que aquilo é natural, que aquilo é assim mesmo. Afinal, o problema é tão grande, né? Afinal, o gigante é tão temível, né? Afinal, o problema é tão intransponível que a gente acha que nunca venceremos, que nunca vamos conseguir destruir aquele inimigo, que nunca vamos conseguir romper aquela situação, romper aquela dificuldade, e aí a gente acaba se acostumando, e aí a gente vai levando a nossa vida, e mesmo aquilo nos causando pavor, nos causando aflição, né? Mesmo aquilo nos incomodando, a gente vai empurrando e a gente vai levando a nossa vida, e a gente vai ouvindo a voz do inimigo e vai absorvendo aquilo e vai se adaptando com aquela situação, vai se acostumando com aquela situação. Mas aí a Bíblia conta que Davi chegou no acampamento, e quando ele chegou no acampamento e ele ouviu aqueles insultos, ouviu aquela afronta, ouviu aquele desafio que aquele gigante, né, lançava sobre o povo, Davi não se acostumou com aquilo. Davi imediatamente, quando ele ouviu aquilo, parecia que para o povo ali já era algo comum, né? Mas quando Davi chegou e ouviu aquilo, ele falou: quem é esse incircunciso filisteu, né? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? E Davi não se acostumou com aquela situação. E Davi resolveu enfrentar os gigantes, né? Embora parecesse algo muito fora da realidade, muito distante, né? A vitória parecia muito improvável, né? Mesmo assim, Davi teve fé, Davi confiou, e a fé de Davi era tanta, a certeza, a convicção que ele tinha de que ele era capaz de enfrentar aquele gigante era tanta que o próprio rei, que no começo não aceitava muito bem a ideia, acabou aceitando, permitindo que Davi fosse e lutasse, porque Davi tinha certeza que ele venceria, não porque ele lutou com a sua força, né? A Bíblia fala que Davi falou com Golias: você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi sabia que na força dele ele não ganharia, ele não venceria, mas que na força do Senhor ele conseguiria vencer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Se existem problemas intransponíveis, se existem gigantes, se o inimigo tem afrontado, se o inimigo tem lançado, né, palavras de desânimo e situações em que nos colocam para baixo, nós precisamos ir adiante, mas na força do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, não na nossa força, não na nossa capacidade. E Davi foi, e Deus deu a Davi as estratégias, né? Deus deu a Davi a orientação, por certo, porque Davi pegou 5 pedras, pegou a sua funda, e com essa arma, né, ele foi até o gigante, mas confiando no Senhor. E na nossa vida também é assim. Se a gente enfrentar os nossos problemas confiando no Senhor, o Senhor vai nos mostrar as estratégias, o Senhor vai nos mostrar as armas, as ferramentas, aquilo que nós precisamos usar, aquilo que o Senhor vai, né, as armas que nós tivermos habilidade para manejar, é aquela que o Senhor vai nos capacitar para com aquilo a gente vencer o gigante. Então o Senhor nos dá as estratégias, o Senhor nos dá as ferramentas, e a gente precisa confiar e a gente precisa vencer. Não se acostumar a viver uma vida medíocre, né? Uma vida se acostumar com os problemas, se acostumar com as lutas, se acostumar com as adversidades. Não, a gente precisa, no nome do Senhor dos Exércitos, perceber, identificar que quando o inimigo está ganhando terreno, né, quando ele está ganhando espaço, está nos afrontando, e existem situações ali, né, que são para ser combatidas, a gente precisa combater, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas no nome do Senhor dos Exércitos, confiando que ele vai trazer a estratégia, confiando que ele vai nos dar orientação e que, acima de tudo, ele vai nos fazer vencer. Amém? Que o Senhor te dê cada dia, nos dê cada dia mais capacidade, mais força, mais coragem, mais ousadia, para a gente não se acostumar com os problemas, com as lutas, com as adversidades que o inimigo lança, mas que a gente possa, no nome do Senhor, vencer e transpor, né, barreiras e lutas que se levantam na nossa vida. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.